No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas bem interessantes para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de banana com mel. Será que uma combinação interessante para quem tem diabetes? Falaremos também a respeito da utilização do refrigerante zero. Qual a quantidade segura para quem tem diagnóstico de diabetes? E também falaremos a respeito de uma glicemia que reduziu de 140 para 80 a 90 em jejum. Como você pode reduzir a sua também? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, boa tarde. Banana com mel, canela e cacau 100% depois do almoço está certo ou não? E a resposta é que essa combinação não é nada interessante para quem tem diabetes devido à presença do mel. O mel deve ser evitado por parte de quem tem diabetes, pré-diabetes ou diabetes tipo 1. Você precisa deixar de lado o mel para poder adoçar a sua salada de fruta, adoçar a sua vitamina e assim por diante. Então, se você ainda tem o hábito de consumir o mel, você precisa começar a abandonar a partir de agora. Eu vou deixar aqui na descrição um super vídeo onde eu falei a respeito da utilização do mel. Então, nós mostramos a tabela nutricional, falamos de uma forma mais detalhada, vale muito a pena assistir. Quando você terminar de assistir esse vídeo, continue assistindo aos outros vídeos para poder aumentar o seu repertório de conhecimento e assim começar a fazer escolhas mais inteligentes. Mas o diabético até pode consumir uma banana de sobremesa com um pouquinho de cacau sem maiores problemas. O que não se deve fazer é consumir 2, 3 bananas após o almoço, pois senão a sua glicemia vai acabar aumentando. Então, você pode consumir um pouquinho de banana com um pouquinho de cacau e até mesmo um pouquinho de canela. Mas o mel você precisa começar a abandonar a partir de agora. Se você tem o hábito de consumir o mel, por exemplo, no café da manhã ou de sobremesa após um jantar, após um almoço, não é uma opção interessante para quem tem diabetes. Então, priorize, por exemplo, o sabor natural da banana com um pouquinho de cacau, 100%, pois é importante que não seja menos porcentagem de cacau, pois quando você diminui a porcentagem do cacau, você acaba adicionando quantidades de açúcares e isso não é uma escolha interessante. Então você pode utilizar a banana com cacau 100% e a canela sem maiores problemas, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, podemos consumir Coca-Cola sem açúcar quantas vezes por semana? E a resposta é que você até pode consumir a Coca-Cola zero sem maiores problemas na sua rotina, porém você não deve criar o hábito de consumir diariamente refrigerantes, pois os refrigerantes não trazem nenhum benefício para a saúde de quem tem diabetes, porém uma opção frente à Coca-Cola normal é a Coca-Cola zero adição de açúcares. Então você até pode consumir, por exemplo, em um dia da sua semana, por exemplo, no almoço em família, tomar o seu copo de Coca-Cola sem maiores problemas. Porém, o grande desafio é evitar que esse hábito seja instalado e, consequentemente, você acabe tomando Coca-Cola todos os dias em todas as suas refeições. Infelizmente, não é uma escolha inteligente, uma escolha sábia, mas você pode sim consumir a Coca-Cola. Então, uma quantidade ideal e segura é consumir, por exemplo, uma vez na sua semana, quando você vai fazer, por exemplo, o seu almoço com a sua família no domingo, no sábado e assim por diante. Porém, mais uma vez, evite sempre ter Coca-Cola na sua geladeira, pois senão você vai querer tomar todos os dias e a Coca-Cola em si não traz benefício algum para quem tem diabetes, não tem nenhuma vantagem, porém, uma vantagem que a Coca-Cola zero tem diante da Coca-Cola normal é a não presença de açúcares. Então, teoricamente, a Coca-Cola zero ou o Guaraná ou a Pepsi, ela não causa um aumento da sua glicemia. Porém, não é interessante que você crie esse hábito de consumir Coca-Cola todos os dias.
ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, minha glicemia em jejum estava em 140, agora com a dieta baixou para entre 70 e 90. Olha que evolução super interessante por parte do seu diagnóstico. É dessa forma que a gente alcança uma boa hemoglobina glicada e, consequentemente, alcança cada vez mais saúde, através da mudança dos hábitos alimentares. A partir do momento que você faz escolhas mais inteligentes, escolhas mais certeiras, você acaba alcançando um controle melhor do seu diagnóstico de diabetes. Ou seja, reduz a sua glicemia em jejum, reduz também a glicemia pós-prandial e, consequentemente, tende a reduzir a sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo. É claro que se você reduzir, por exemplo, apenas uma vez de 140 para 70 ou 80 ou 90 e depois de uma semana sua glicose voltar para 150, você não vai conseguir manter uma boa hemoglobina glicada. Mas se você consegue entender que o que você come está relacionado diretamente com os valores da sua glicemia, você acaba mantendo essa glicemia mais bem controlada ao longo da sua semana, ao longo do seu mês e, consequentemente, você reduz a sua hemoglobina glicada. E uma hemoglobina glicada bem controlada, perto de 6, perto de 5,7, 5,5, vai te dar cada vez mais qualidade de vida e o principal, você tende a viver livre do aparecimento de complicações na sua vida. Isso é o grande objetivo de quem tem um diagnóstico de diabetes. Reduzir a glicemia, reduzir a glicada, reduzir a chance de aparecimento de complicações e adquirir mais saúde, adquirir a não necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou para quem é pré-diabético, não ter que utilizar medicamentos e para quem tem diagnóstico de diabetes tipo 1, conseguir controlar com menores necessidades de utilização de insulina. E é através da alimentação equilibrada, da alimentação inteligente que a gente consegue alcançar esses resultados de uma maneira inteligente, saudável, sadia e que vai te dar mais bem-estar, um bom peso corporal, mais disposição, mais vontade de poder ajudar o próximo através dos seus comentários, principalmente aqui no canal Edu Diabetes, pois não é somente o meu conteúdo que eu trago aqui semanalmente para vocês, mas sim o que vocês comentam aqui, as suas dificuldades, as suas vitórias, as suas derrotas, e é assim que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, através do conhecimento compartilhado que vai ajudar, motivar e manter todo mundo no melhor caminho possível para poder controlar o diagnóstico de diabetes. Tá ok? E esse foi o Edu Responde dessa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e, consequentemente, eu falo de uma maneira mais detalhada, mais exemplificada sobre as melhores perguntas e assim você pode continuar aprendendo e maratonando os vídeos do canal e, consequentemente, adquirindo cada vez mais conhecimento. Não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá você tem uma maior proximidade comigo e assim você continua aprendendo cada vez mais, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha, pois dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo que vale a pena ser distribuído para outras pessoas e o canal continua crescendo, evoluindo e, consequentemente, nós possamos adquirir cada vez mais conhecimento e, assim, ajudar você a encontrar os melhores caminhos para poder tratar o seu diagnóstico de diabetes e, consequentemente, adquirir cada vez mais saúde. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e, consequentemente, aprender mais a si tratar melhor, a poder alcançar mais qualidade de vida e cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.